A noite de hoje marca especialmente a lembrança daquilo que já foi ministrado. E entender na essência algo tão grande assim seria impossível tendo uma mente tão pequena quanto a nossa. Quando a Bíblia diz que Deus amou, não é como você ama o seu filho. Nós somos incapazes de amar como Deus ama. Quando a Bíblia diz que Deus amou, não está dizendo como você, esposa, ama o seu marido, ou seu marido a esposa. A Bíblia está dizendo que o que Ele fez, o fez de uma forma que ninguém, nenhum outro pode fazer da mesma maneira. Embora extraordinariamente incrível esse amor, ele é tão grande que pouco conseguimos entender na sua profundidade. O amor de Deus não é restrito apenas para fazer você um salvo. Eu sempre digo que a obra salvadora é o início da ação de Deus em relação a quem somos e não a conclusão de tudo. O ápice sim é morar com Ele nos céus. Jesus disse que viria e prepararia um povo, e este povo preparado, vigilante, ficaria ao aguardo do seu retorno, e Ele voltaria ou voltará para nos buscar, porque nós somos essa igreja. Mas nós precisamos entender a profundidade desse amor, e dentro dele nós encontramos algumas respostas, dentro de algumas histórias bíblicas. Um dia alguém disse para mim: pode, pastor, Deus amar mais uma pessoa do que outra? Disse, não pode. Deus não deu nome quando disse que amou, Ele disse que amou todos. A palavra mundo ali é todos. Deus amou todos, desde o primeiro ao último. Esse foi amado, do que já tinha nascido e o que iria nascer. Ele amou a todos. Pode então Deus amar alguns mais do que outros? Não pode, é impossível. Não há filhos preferidos, embora todos sejam, não há alguns específicos. Se Deus não ama alguns, por que alguns são mais abençoados do que outros? Eu disse para você, essa semana eu estou desfrutando de um tempo único na minha vida. Gente, é orar e Deus fazer. Ai meu Deus, não me coloca em uma posição tão difícil, porque você pensa duas vezes antes de orar. Antes eu orava. Essa semana eu tenho orado e Deus tem agido com uma velocidade tão grande. Mas Deus ama mais o pastor porque é pastor? Não, Deus não me ama porque eu sou pastor. Ele me amou antes de que eu fosse. Isso não me coloca em vantagem, isso não me dá privilégios. As leis espirituais, principalmente as de obediência, aplicam-se a mim com mais dureza e cobrança. Mas por que uns são mais abençoados que os outros? Não é porque Deus ama mais essas pessoas, é porque essas pessoas amam mais a Deus do que as outras pessoas. O quanto Deus te ama determina o que Ele está disposto a fazer por você. Guarde o que eu estou falando. O quanto Deus te ama e está disposto determina o quanto Ele está disposto a fazer por você. Quem entende isso pode dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. A palavra tudo não é quase tudo, não é alguma coisa ou qualquer coisa. A palavra tudo é tudo. É tudo. É tudo, é sem restrição, é sem limite, é sem nível, é sem barreira, sem oposição. Tudo. Se o quanto Deus me ama revela o quanto Ele está disposto a fazer por mim, o quanto eu amo a Deus revela a minha disposição em receber o que Ele está disposto a fazer por mim. O coração de Deus e o seu amor determinam o quanto Ele quer entregar, mas o meu coração e o meu amor por Ele determinam o quanto eu quero receber dEle.
embora não seja ainda a conclusão de tudo que eu quero falar essa noite, eu preciso dizer que Deus essa noite está chamando algumas pessoas para viver um romance com Ele, que nunca viveram com ninguém, com nada, e nunca viverão algo tão intenso e profundo dessa forma. Um romance é ser feliz por ser amado e receber esse amor. Sim, é a amadinha do papai, é a filha amada, é o filho amado. Só que o que difere exatamente é como nós nos comportamos diante de algumas situações, e a nossa capacidade de discernir algumas coisas faz a diferença. Por favor, Pedro, Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Não vou falar sobre a crucificação hoje. Sei que a ocasião pede, mas meu Senhor faz um pedido diferente ao meu coração. 10:46 diz assim: e foram para Jericó. Quando saíram de Jericó, juntamente com ele os discípulos, uma numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, o mestre te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém. Existe muita profundidade na simplicidade. Até mesmo um texto como esse, que é muito comum de todos nós. Deus quer nos levar além da superfície, além do superficial. Deus quer nos ensinar aquilo que nos leva além do grosso modo de uma leitura descorrida. Porque quando você olha para esse texto e você o lê, você pouca coisa consegue identificar. Porque tudo o que aconteceu parece que foi de uma forma muito simples. Mas o Senhor quer nos ensinar através de um exemplo de alguém que sabe viver milagres. Não é se Deus quer fazer milagres, é se nós estamos dispostos e disponíveis a viver aquilo que o Senhor quer fazer. Não é se Ele quer liberar milagres, é se nós permitimos com que tais milagres sejam liberados sobre a nossa vida. Eu tenho conversado com pessoas ao longo desses anos, e uma das perguntas que eles me fazem é porque alguns recebem milagres e outros não. Queridos, eu creio de todo o meu coração que a nossa passagem por essa vida só se dará de forma muito eficiente se nós vivermos de fé em fé, de glória em glória e muitas vezes de milagre em milagre. Então não é o quanto Deus quer fazer, é o quanto eu permito que Ele faça. Mas sempre há essa pergunta: por que milagres não acontecem na vida de alguns? Porque não atentam a algumas coisas que são extremamente importantes. Existem algumas coisas que são um diferencial. Quando você analisa com profundidade, leva para a oração, o Espírito Santo te traz alguns entendimentos que fazem toda a diferença. Bartimeu não era cego, não o suficiente. Não o suficiente para não receber o seu milagre. Sua deficiência não era a sua limitação do seu milagre. Ei, a sua deficiência não era a sua limitação do seu milagre. Eu penso que a falta de visão trouxe a ele um tipo de compensação de discernimento. A vantagem de Bartimeu em ser cego
é que ele não julgava pela aparência. Então não estava associado àquilo que ele via, mas como a fé, aquilo que ele cria. E eu já disse 1 milhão de vezes para essa igreja: não existe pelos olhos da fé. Não fale isso, não existe pelos olhos da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, e a prova daquilo que eu espero. Pastor, não existe pelos olhos da fé. O que existe? Existe pelos ouvidos da fé. A fé vem pelo... Mas tem gente que falando que a fé vem pelo ver. A fé vem pelo ouvir. É aquilo que eu ouço, não é aquilo que eu vejo. Bartimeu, por não ver, tem um senso de discernimento aguçado. Ele não julgava pela aparência. Ele não via, então não tinha como ele julgar. Ele julgava por aquilo que ele ouvia. Ouvindo, então ele podia discernir. Quem não sabe discernir o que ouve, não vive milagres. Existem pessoas que se comportam de forma natural em um ambiente sobrenatural. Existem pessoas que ouvem o fato de que Deus quer fazer milagres na vida delas, mas elas, como Bartimeu, ao contrário de Bartimeu, não reagem. Elas não reagem. Bartimeu ouviu que era Jesus e ele reagiu. A sua reação determina a ação de Deus que será estabelecida sobre a sua vida. Algumas pessoas tentam convencer o contrário, mas Deus estabeleceu a forma que Ele age, e Ele age desta forma. Bartimeu está ali, e uma das coisas que me marca é a sua capacidade de discernir lugares. Todos os dias no mesmo lugar. Então, aparentemente, pelo fato de estar todos os dias no mesmo lugar, no coração dele aquele lugar poderia ser um lugar comum. Mas naquele dia que Jesus passava por ali, aquele lugar era um lugar único. Você não encontra na Bíblia descrito um outro momento como esse. Diz que Jesus passava por Jericó, e é óbvio, entrada e saída, Jericó destruída, Jericó reconstruída, depende do ponto de vista do escritor. Uns dizem ele estava saindo, outros dizem ele estava entrando, depende, saindo de uma destruída, da Jericó antiga para Jericó nova, depende. Mas a descrição ali é com tanta exatidão que Bartimeu entende que aquele lugar que ele está não é só a beira do caminho, não é só a saída ou entrada de uma cidade. Que lugar que era? O lugar que Jesus estava passando. Ele sabia discernir e ver diferença de um lugar para o outro. Querido, que lugar é esse? Quem não sabe discernir trata noites como essa e lugares como esse como lugares comuns. Sim, embora haja muita diversão e de certa forma até entretenimento, é um lugar espiritual. E o que torna ele diferente de todos, até mesmo de períodos durante o dia, é que o Senhor Jesus está passando por aqui. Ele está passando por aqui, o Senhor Jesus está passando por aqui. É o que torna esse lugar diferente. Ele está passando por aqui. Ele está passando por esse lugar. Você pode fazer um culto na sua casa e esse lugar será diferente de outros lugares, porque naquele momento, onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará presente ali também. Lugares diferentes, coisas diferentes são liberadas. O que Deus libera em lugares como a noite de hoje, em geral não são em todos os lugares que são liberados. Se você perguntar para mim quanto é que custa um culto, eu te digo.
dezenas de pessoas nos bastidores nesse momento trabalhando para que ele aconteça. Uma equipe de intercessores, pessoas que jejuaram durante a semana, pessoas que vêm ensaiando, como foi apresentado os fantoches essa noite, durante meses. Pessoas que investiram do seu bolso, que gastaram a sua gasolina, que abriram mão do seu tempo, que fecharam a sua empresa para poder chegar aqui e preparar. Pessoas que saíram na rua com um folheto nas mãos, entregando de mão em mão e convidando para pessoas. Pessoas que foram para suas redes sociais e abriram convite para outras pessoas. Pessoas que tiveram aqui pela manhã, durante a semana, limpando, fazendo manutenção. Então, eu não sei calcular, eu sei que o cálculo, o acúmulo de tudo isso culmina com uma noite diferente. O que nós temos sobre este lugar é um céu com nuvens carregadas de glória, prontas para descer sobre a nossa história. Ninguém consegue sozinho isso. Eram meninas correndo de um lado e para o outro, dançando. Bartimeu olha para aquele lugar e fala: opa, hoje é diferente. Porque hoje tem algo a mais do que esmola. Hoje existe a possibilidade de milagre. Ele era colocado ali para receber esmola, mas ele vê o potencial da oportunidade e fala: hoje eu posso levar milagre para casa. Mais do que esmola, mais do que aquilo que enche a minha barriga e me condiciona as mesmas coisas. Hoje eu posso levar para casa aquilo que muda a minha história. Aquilo que muda a minha história. Eu disse alguns dias atrás, eu fui curado aqui na igreja, em um dia que eu fui tentado a não vir. Muito ruim, muito doente, muita dor no peito. E eu pensei comigo: eu vou fazer que nem esses crentes, quando está doente não vem para a igreja. Eu pensei, vou ficar em casa, eu tenho direito. Nunca faltei, ou quase nunca falta, a não ser que realmente seja necessário. Eu estava lá, falei para a esposa: não vou. Estava quase com o telefone na mão, avisando para os irmãos que não viria. Vou, teimoso, vim. Não aguentei, eu vim. Quando eu cheguei aqui na igreja, pastor André, esposo da pastora Simone, saiu do lugar e disse: meu servo, Deus falando: meu servo, hoje eu estou te curando. Hoje eu estou te curando. Na hora eu disse assim: ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Eu não tenho certeza se as mesmas coisas aconteceriam se eu tivesse ficado em casa. Uma coisa eu tenho certeza: se naquele dia Bartimeu tivesse faltado no seu trabalho, se não estivesse ali, Jesus tinha passado, ele não tinha sido curado. Pastor, aonde estão os paralíticos que não andam mais na igreja? Aonde estão os paralíticos que não vêm mais para a igreja? Ei, irmão, não abro mão da medicina, não somos irracionais. Mas eu preciso te dizer que ainda o melhor recurso ainda é o nosso Deus. O melhor recurso ainda é o nosso Deus. O melhor recurso ainda é o nosso Deus. A irmã André está lá com a mão levantada, sabe o que é uma pessoa se colocar em oração, em lágrimas perante o Senhor. Eu tenho os áudios da irmã André gravado, o último áudio antes dela ser entubada, antes de chegar com 2% de oxigênio. Tinha dia que eu consolava o irmão Josias, tinha dia que o irmão Josias me consolava. Pastor, o médico disse que ela está com 2% de oxigênio. Quanto? 2. Tem esperança ainda. A última palavra do nosso Deus. A última palavra do nosso Deus. Ele libera a sua palavra, e quando ele libera a palavra, vida ou sentença é decretada. A última palavra é do nosso Deus. Não é se Deus quer fazer, é se você está apto para pegar aquilo que Ele quer te entregar.
Você precisa saber discernir lugares na sua vida, porque eles são diferenciados. O que existe no lugar desse é uma ligação direta entre terra e céu, irmão. Pastor, mas a igreja não é perfeita? Não, não é, gente. Não é perfeita porque há pessoas como eu e você aqui. Para que ela fosse perfeita, nós teríamos que deixar de vir. Eu digo para algumas pessoas que a igreja é como a arca de Noé. Como a arca de Noé. Todo mundo lá preso lá dentro. Tudo quanto é tipo de bicho. Tem bicho que come bicho lá. Você consegue imaginar a tribulação que era para as galinhas, junto com os lobos e as raposas? E Noé tentando contornar tudo aquilo. Não. Era um barulho, era uma bagunça, era uma sujeira, era o caos lá dentro. Só que por pior que estivesse lá dentro, lá fora era muito pior. Lá fora era muito pior. A habilidade é ensinar pessoas de opiniões diferentes estarem reunidas no mesmo propósito. Ei, não é a sua opinião que o Senhor quer mudar, é a sua vida. Não é a sua opinião, é a sua vida. Não é o que você pensa, é como você vive. Hoje se tornou tão fácil ser crítico e achar defeito. Algumas pessoas deixam de ser abençoadas em alguns momentos porque eles não têm ainda o entendimento da importância do coração como igreja. Eu sempre converso com os músicos, tentando torná-los adoradores, porque a música tende a levar as pessoas a um nível de tão profundo entendimento que provoca afastamento de Deus. Não escuta como músico, escuta como adorador, senão você não recebe. Senão você não vê qualidade, senão você não sente a presença, senão você não é levado por Deus. Deus quer nos levar a esse lugar de profundidade e entendimento, como fez Jacó quando teve um encontro com o Senhor em determinado momento da sua vida. Jacó reconhece o lugar que Deus está e diz: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Abrir mão disso, irmãos, é abrir mão de tudo isso. Bartimeu está ali nos ensinando que nós precisamos saber não só discernir lugar, também discernir pessoas. Eu disse, há pessoas que estão ali para dar esmolas e há pessoas que estão ali para fazer milagres. Bartimeu está ali e nesse aprendizado de saber discernir, Bartimeu está enfrentando oposição, aquilo que ele tem por propósito no seu coração. Porque quando ele reconhece que é Jesus e ele se põe a clamar, uma forte oposição se levanta naquele momento contra Bartimeu. Sabe quem são? As pessoas que estão próximas a ele. As pessoas que estão enfrentando a mesma dificuldade que ele, mas não tem força motriz, não tem gana, não tem disposição para buscar como ele está buscando. Então elas estão usando a sua energia para pará-lo ao invés de impulsioná-lo. Dá muito mais trabalho parar alguém do que correr junto com ele. Elas estão tão conformadas e acomodadas com suas condições, que não só estão adaptadas àquilo que estão vivendo, mas estão querendo que seja estabelecida sobre a vida de Bartimeu também. Enquanto ele clamava, a Bíblia diz que esses diziam: cala a boca, cego, não incomoda o mestre. Se eu preciso saber discernir lugares, discernir pessoas, eu preciso saber discernir o meu comportamento diante de lugares e diante de pessoas. Ele está diante de Jesus.
Cala a boca, cego não incomoda o mestre. E a Bíblia diz que Bartimeu continuava clamando e fazia isso cada vez mais alto. O quanto eu intensifico aquilo que eu estou fazendo determina o quão mais rápido as coisas vão acontecer. Pastor, está demorando, intensifica, irmão, a sua busca. Faz muito tempo, é porque você está caminhando devagar. Intensifica a sua oração, intensifica a sua busca, até que a sua ação sobressaia a contra-ação que quer te parar, até que a sua voz fale mais alto do que a voz que está tentando te calar. Sim, sempre vai haver oposição. Use ela ao seu favor. Use a energia dela como um impulso para acelerar aquilo que Deus estabeleceu no seu coração. Não para te tirar da presença ali, mas para acelerar aquilo que Deus quer fazer. Bartimeu está diante de tudo isso. Há muita hostilidade no ambiente em que ele está. Se ele não tem visão, e por não ter visão não julga pela aparência, as pessoas que estão à sua volta estão julgando pelo que ele é. A Bíblia diz que ele era cego e mendigo. Cego e mendigo. Duas características das quais nenhum de nós queremos ter. Nem ser cego, nem ser mendigo. Não temos ninguém assim essa noite que some as duas, cego e mendigo. E o interessante é que Jesus faz a ele um apelo. Por isso que eu disse que aquilo era culto. A insistência dele faz com que Jesus pare. E isso é extraordinário. Jesus diz a um dos discípulos: chame-o, isso é um apelo. Venha para frente, venha para a minha presença, venha para diante de mim, reaja à minha palavra, reaja ao meu comando, não fique aonde você está, não permaneça do mesmo jeito. Eu quero mudança de postura, de atitude. Saia da onde você está, venha. Jesus, chame-o até mim. É um apelo. É um apelo. Chamando, ele lança de si sua capa. Quando ele chega na presença de Jesus, Jesus está comovido com sua atitude. Alguém que se comporta assim tem um nível de acesso tão profundo que ouve o absurdo que ele ouviu. É: o que queres que eu te faça? Gente, o que queres que eu te faça? É alguém que pode fazer tudo, sem limite, fazendo uma pergunta absurda. Bartimeu é muito rápido. Ele sabe pelo que ele estava ali na presença de Jesus, pelo que ele tinha clamado. Ele sabe pelo que ele está fazendo. Ele diz: Senhor, eu quero ver. Ver. Eu quero ver. Eu quero ver. O problema dele era dois. Ele era cego e mendigo. Ele não era só cego, ele também era mendigo. Senhor, eu quero ver. Por que não aproveitar e pedir para deixar de ser mendigo também? Por que não aproveitar e tocar em uma outra área da sua vida? Quando ele diz, eu quero ver, ele está tratando de todo o seu problema raiz. Ele só era mendigo porque ele era cego. O dia que ele deixasse de ser cego, ele também deixaria de ser mendigo. Eu quero ver, ver. Eu quero ver. Quando Deus, Jesus, restabelece a sua visão, a sua situação muda. Existem algumas coisas que nós vivemos na nossa vida por causa da cegueira espiritual. Resolve-se o problema da cegueira, resolve-se um monte de problema. Só não vive aquilo porque ainda é cego. Quando receber visão do céu, então passará a receber algumas soluções dentro de algumas áreas. Irmão, e como é difícil mostrar algumas coisas para algumas pessoas. Uma das coisas que eu aprendi é que você nunca vai conseguir mostrar nada para alguém que ainda é cego.
Você vai ter que desenhar, ele não vai entender. Você vai falar o formato, ele não vai saber. Você vai falar a cor, ele não vai saber. Você vai falar o jeito, ele não vai saber. Enquanto a cegueira não sai, algumas coisas não vão embora. Deus essa noite quer abrir o seu entendimento. O Senhor essa noite quer abrir a sua visão, para que algumas coisas na sua vida tenham um desfecho, uma resposta, uma solução. Fique de pé comigo, por favor. Vem cá, pessoal do louvor. Jesus morreu na cruz e não fez isso só para que você fosse salvo. Eu sei que salvação não é só, mas existem algumas coisas. Ele morreu para que você seja curado, para que você tenha uma vida restaurada, restabelecida. Ele morreu para que o seu casamento e a sua família tivesse todas as garantias que você precisa para viver tudo quanto Ele disse que faria. É por isso que nessa noite eu quero orar por pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus e querem fazer isso. Pessoas que entraram com enfermidade e querem sair sem elas essa noite. Pessoas que precisam de milagres. Pessoas que querem que a cegueira espiritual vá embora. Eu quero orar por pessoas essa noite. Sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não sei qual área vai te mover. Você pode ficar em pé, ajoelhado. Eu quero que você fique à vontade. Eu não sei qual área da sua vida vai te mover, mas eu quero orar. Queimando narabacia patunacandarabassuri biquiama na candurebede que amanda candurobacai. Aleluia. Queimando nasceu da candariba shura bacamandura bacantuni bacamai. Torianda que tu no socatania sote que antunaste que teni bacanto rebecamandai. Ele